Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus, tudo bem? O arrebatamento não ocorreu, mas estamos aqui firmes e fortes, aguardando esta doce esperança. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos aqui produzindo conteúdos para auxiliar os professores da Escola Bíblica Dominical e a você que é amante da Palavra de Deus. Nesse segundo trimestre de 2023, nós estamos adotando o tema exposto pela CPAD, cujo tema é Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Tem sido uma bênção para a minha vida. Eu tenho procurado aplicar esses conceitos, esses ensinamentos, aprender com esses desafios e problemas daqueles que vieram antes de nós. Então, não basta a gente ser somente ouvinte, admirador e apreciador da Palavra de Deus. Nós temos que praticar, colocar no nosso casamento, na criação dos filhos, nas nossas relações pessoais, tudo aquilo que aprendemos da Palavra de Deus. E dando prosseguimento a esta sequência de estudos, hoje nós estudaremos a lição de número 9, uma família nada perfeita. Leitura bíblica encontra-se no livro de 2 Samuel, no capítulo 3, e posteriormente nós vamos também lá para o capítulo 12. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Amnon, de Ainoã, a Jezreelita, e seu segundo Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur, e o quarto Adonias, filho de Agite, e o quinto Cefatias, filho de Abitai, e o sexto Itreão, de Eglar, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samoa, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifeleque. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Bem, meu amado irmão, na presente lição de hoje nós vamos falar acerca de um dos personagens mais lidos, admirados ao longo de toda a Bíblia, depois de Jesus, que é o rei Davi. Nem todos que apreciam a história de Davi gostariam ou optariam um dia, hipoteticamente falando, ter sido um de seus filhos. Que muito embora ele tenha sido um grande rei, um grande estadista, um grande louvorista, um homem segundo o coração de Deus, ele, enquanto pai, se mostrou um pai ausente no seu lar. Davi foi muito bem sucedido nas coisas que ele priorizou, mas quanto à sua família, ele a deixou em segundo plano. Após o escândalo que ele teve com a mulher de Urias, Batseba, Davi ele perdeu a autoridade moral perante os seus filhos. E o pior, parte dos filhos de Davi
decidiram seguir os seus passos, pois eles também, como Davi, se sentiam acima do bem e do mal. E, consequentemente, a tragédia alcançou toda a família de Davi a partir do seu fracasso moral. É sobre isso que nós vamos falar. Uma família nada perfeita, que era a família de Davi. O rei Davi e sua grande família. Meu querido, nunca foi do propósito de Deus que Davi tivesse várias mulheres. O plano de Deus era sempre que o homem tivesse uma só mulher para ter tempo para se dedicar aos filhos, porque criar os filhos dá trabalho, tá bem, meu querido? Então nós vamos ver que Davi meteu o pé pelas mãos e, consequentemente, ele colheu fruto das suas escolhas equivocadas, não baseadas nos princípios da palavra de Deus. Davi, o ungido por Deus. Sobre a ótica humana, Davi era a pessoa mais improvável para reinar em Israel. Ele foi desacreditado por toda a sua família. Quando Natã foi à casa de Jessé, a fim de ungir um de seus filhos, Davi não se encontrava ali, e pior, o pai sequer cogitou da possibilidade de que ele pudesse um dia ser rei em Israel. É fato, irmãos, não tem muito o que comentar aqui. Nem o pai de Davi e os irmãos de Davi acreditavam que ele poderia ser o próximo rei de Israel. Porque quando nós analisamos o texto, Natã se apresenta falando que veio ungir o próximo rei de Israel, que Deus havia se provido de um de seus filhos. Ele não teve nenhum trabalho de chamar Davi, que ele tinha convicção, certeza, esse menino vai dar nada. Esse menino vai cuidar das ovelhas, lá é ruivo, ele cuida de gado, nem se deu ao trabalho. Depois que todos os irmãos foram eliminados no critério estabelecido por Deus, o profeta que toma a iniciativa de mandar chamar a Natã. E quando Davi se apresenta, irmão, o mais improvável acontece. Ele era o homem que Deus estava procurando, o homem segundo o seu coração. Deus tirou Davi de trás das malhadas de Israel para cuidar e governar o seu povo. Davi, o homem de Deus. A trajetória de Davi, um rumo ao reinado de Israel, não foi fácil. Ele teve que lidar com a inveja e o ódio de Saul. Foi tratado como inimigo do Estado, mas em momento algum guardou mágoa no coração. Foi tentado a queimar etapas e abreviar o sofrimento, mas preferiu esperar no Senhor. Neste período, o Senhor forjou seu caráter no fogo da aflição, e só depois Davi estava de fato apto para reinar em todo o Israel. Davi, meu irmão, para ele chegar a ser rei, uma coisa é ter a promessa, irmãos, outra coisa era ver o cumprimento da promessa. Deus prometeu para Davi, meu irmão, o trono, mas não falou para ele acerca do ódio, da inveja, da malignidade do coração de Saul para com ele, que tentou matá-lo por várias vezes. Então Davi de fato era um homem de Deus muito antes de chegar ao trono, porque um homem de Deus, irmãos, ele trabalha dentro daquilo que é certo, daquilo que é errado, dentro dos valores e princípios. Tá certo? Davi, eu vejo ele como homem de Deus porque ele não guardou mágoa e ódio no coração, ele não guardou rancor. Ele teve várias ocasiões que ele poderia se vingar de Saul. Na ocasião que Saul lançou sobre ele uma lança, ele poderia ter revidado e matado. Saul era legítima defesa. Na ocasião que Saul foi aliviar o ventre, Davi estava dentro da caverna e foi até dito para ele, olha aí, Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. O que Davi fez? Ele não queimou etapas, ele não buscou a vitória a qualquer custo, a qualquer preço. A vitória só poderia ser dada e alcançada dentro de princípios, dentro das regras estabelecidas por Deus. Então, Davi ele foi tentado a queimar essas etapas, a se vingar.
mas ele preferiu esperar no Senhor. E foi justamente no meio de toda essa aflição, no meio desse período, que Deus forjou o caráter de Davi para que ele pudesse, de fato, ser apto para reinar em Israel. Ele recebeu a promessa para ser rei e foi ungido, mas ele não estava preparado, não estava apto para reinar. A grande família de Davi. A despeito das muitas esposas que teve, o Senhor nunca aprovou tal conduta de Davi. Este excesso era uma afronta à lei de Deus, que ele cobraria um alto preço. Davi focou em suas conquistas militares e políticas. Ele foi grande para o reino e pequeno no lar. Suas prioridades lhe cegaram o entendimento e ele não percebeu a tempo os perigos de não estar presente no desenvolvimento do caráter moral e espiritual dos filhos. O que nós podemos falar aqui de Davi, meu irmão, é o seguinte: lá em Deuteronômio 17:17, não acumularás para ti mulheres para que não desvie o teu coração. Então, o erro de Davi foi acumular mulheres. Davi teve aproximadamente de 15 a 20 mulheres ao longo da sua vida. Teve aí 17 a 20 filhos, irmãos. Então, ele cometeu muitos excessos. E o que é pior, o tempo passou e parecia que não tinha nenhum problema, que não tinha nenhuma importância, que Deus não estava levando em consideração. Mas essa postura de Davi, meu irmão, Deus nunca provou, porque Deus não abre exceção para ninguém, meu irmão. E este excesso de Davi para com as mulheres era uma afronta à lei de Deus, escrita lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17. E para piorar ainda mais a situação, Davi, ele focou em suas conquistas militares e políticas, ou seja, ele se voltou para o reino. Ele não percebeu que o perigo estava em não acompanhar a formação e o desenvolvimento do caráter moral e espiritual dos seus filhos. Aquele homem que é casado com uma única mulher, que tem um filho, 2, 4, já é difícil acompanhar o desenvolvimento do caráter moral e espiritual dos seus filhos. Agora imagina um pai com um marido, com 15, 17 mulheres, e cada mulher um filho. Como ele vai conseguir acompanhar? Você entende que as decisões de Davi, esse excesso de mulheres, esse excesso de filhos, traria para ele muitas complicações e sofrimento. Então Deus não estava necessariamente proibindo um prazer lícito a Davi. Deus, em sua palavra, estava estabelecendo limites para que ele não caísse nessa situação que Davi caiu. O problema moral na família de Davi. Meu querido, uma das maiores riquezas que um homem pode ter é ter moral, peso moral para disciplinar, ensinar e corrigir os seus filhos. Desde que Davi teve aquela queda moral com a mulher casada que ele tomou para si, a forçou a ter relações com ele, nunca mais Davi teve peso moral, qualificação moral para repreender os filhos que estavam cometendo os mesmos erros que ele havia cometido. A maior tragédia de Davi foi ver todo aquele mal batendo na porta da sua família e ele não ter moral para exigir dos filhos uma postura diferente da que ele havia tomado naquela ocasião. Tamar era uma das filhas de Davi e irmão de Absalão por parte de mãe. Sua beleza era inigualável, era conhecida por sua pureza sexual e por suas muitas virtudes. Por ser submissa ao pai, não hesitou em atender seu pedido. Tal como Urias, ela pagaria um alto preço por tal obediência. Eu vejo aqui acontecendo com Tamar o mesmo que aconteceu com Urias, dadas as devidas proporções. Urias, ele era fiel a Davi, obediente a Davi de olhos fechados, uma obediência incondicional.
e ele não sabia, ele estava indo para a morte porque Davi estava arquitetando contra a sua vida. E, ironicamente, a filha de Davi, Tamar, ela também se mostrou fiel e obediente ao pai, que naquela ocasião não percebeu, não discerniu que havia ali por trás uma intenção maligna. Não havia como ele saber, só se o Espírito de Deus comunicasse com ele. Então ela era uma moça jovem, bonita, casta, virgem, pura, reservada, temente a Deus, de uma beleza inigualável, uma menina prendada, uma menina valorosa, que o único erro, se podemos dizer assim, ela não errou, porque a Bíblia fala: honra pai e mãe para que tudo te vá bem e prolongue os seus dias sobre a terra. Ela teve a infelicidade de ser violentada pelo próprio irmão. Meu irmão, a melhor coisa é a gente ser casado com uma única mulher. Filhos e irmãos por parte de pai, mas não por parte de mãe. Acontecem coisas, irmãos, terríveis que nós não conseguimos prever. Então a melhor coisa é ser fiel a Deus, fiel à sua esposa e lutar para que a sua família veja em você o exemplo de um homem de Deus e o exemplo de uma mulher de Deus. Absalão era o terceiro filho de Davi e irmão de Tamar. Se destacava por conta da sua beleza. Desde que sua irmã foi violentada por Amnon, ele nunca mais foi o mesmo. Para piorar ainda mais as coisas, o pai nada fez para corrigir o abusador. Absalão guardou por 2 anos a fim de vingar a humilhação sofrida por Tamar e para punir seu pai por conta da sua omissão. Quando Absalão decidiu tirar a vida do próprio irmão, ele tinha em mente 2 coisas. Primeiro, vingar a humilhação e a vergonha que a irmã havia passado. Muito embora eu compreendo que a irmã nunca tenha pedido a Absalão para fazer aquilo. A irmã nunca se dirigiu a ele pedindo talvez a ele que se vingasse dela, tá bem? Se vingasse da afronta que ela sofreu. Então o objetivo dele era se vingar, matar o irmão. Ele arquitetou um plano por 2 anos. E durante 2 anos ele arquitetou uma forma de punir Davi. Porque quem deveria agir com rigor, punir o infrator, deveria ter sido Davi, que era o pai, que era o rei, que tinha autoridade perante o Estado para aplicar a pena sobre o filho. E o pai ficou calado e Absalão guardou aquele ódio no coração. Absalão, ele era o terceiro filho de Davi e era muito conhecido por conta da sua beleza e por conta dos seus cabelos que eram compridos, meu irmão. Então, ele, desde que a irmã sofreu aquele abuso sexual, ele nunca mais foi o mesmo. Ele guardava ódio, ele guardava rancor, ele arquitetou e planejou como tirar a vida do irmão para se vingar dele e para também punir o seu pai. Mente macabra, mente doentia, a mente de Absalão. Amnon era o primogênito de Davi, portanto, o primeiro na linha de sucessão. De certa forma, julgava-se acima do bem e do mal. Era homem carnal e alimentava fantasias sexuais com sua irmã. Ele poderia tê-la pedido em casamento, mas não era este o seu intento. Uma vez que o pai se apropriou da mulher de Urias, ele se achou no direito de fazer o mesmo. Só que, desta vez, a história envolveria a filha do rei. Amon, meu irmão, ele era assim, o primogênito de Davi. Então, ele era o quê? O primeiro na linha de sucessão. E, semelhante a Davi, os mesmos erros cometidos por Amon foram cometidos por Davi. Ele se achava acima do bem e do mal. O pecado era para todos, mas não para ele. Todos, se fizesse determinada coisa, era pecado, mas não se aplicava a ele. Ele se achava acima do bem e do mal, porque ele era o sucessor de Davi. E o que nós observamos nele é que ele era um homem extremamente carnal e alimentava
pensamentos de lascívia, de luxúrias, de fantasias sexuais relacionados à própria irmã. E o que nós observamos no texto, quando nós fazemos uma leitura, irmão, ele poderia tê-la pedido em casamento, porque Abraão, ele era casado com a filha do seu pai, era irmã por parte de pai. Então nós vemos que isso já aconteceu uma vez na história. Então ele poderia tê-la pedido em casamento, se dirigir ao rei, que Davi daria ela em casamento. Mas o intento dele não era casar com ela, era usar, era saciar o seu desejo, a sua tara, o seu desejo mais impuro, lascivo, dominado por espíritos malignos. E uma vez que o pai, ele tomou a mulher de Urias de forma inapropriada, mesmo ela sendo casada, ele pensou, se o meu pai fez e continua sendo rei, eu também estou acima do bem e do mal como meu pai, eu posso tomar a mulher que eu quiser, da forma que eu quiser. Só que, desta vez, a coisa era diferente, porque envolvia a filha do rei. Era agora um incesto, era um irmão abusando sexualmente da própria irmã. Então nós vemos que Amon era realmente maligno e extremamente carnal. Jonadab, um conselheiro do mal. Nossos referenciais dizem muito a nosso respeito. Se tomamos conselho com pessoas imorais, é porque nos identificamos com as tais. Jonadab era primo de Amon e falou tudo que este desejava ouvir. Parecia até a serpente no jardim do Éden, fazendo sugestões para Eva. Jonadab deu conselhos diabólicos, mas a decisão de colocá-los em prática foi de Amon. O que nós compreendemos aqui nesse texto é o seguinte, meu irmão. Nossos referenciais, quem são os nossos referenciais? São as pessoas que formam a nossa opinião, são as pessoas que nos aconselham, são as pessoas que nos apontam o caminho que nós devemos seguir em momentos difíceis. Então, esses referenciais dizem muito a nosso respeito. Se nós tomamos conselhos com pessoas imorais pervertidas, é porque nós nos identificamos com essas pessoas. E nesse ponto, Amon era carnal e foi tomar conselho justamente com uma pessoa carnal. Eu não sei se ele queria tomar conselho ou se ele queria ouvir, queria que o primo falasse tudo aquilo que ele desejava ouvir. Então, por mais que eu vejo que a Jonadab deu conselhos diabólicos e demoníacos, lembrando até a serpente tentando Eva no jardim do Éden, nós precisamos compreender. Jonadab deu maus conselhos, mas a decisão de colocar esses conselhos em prática foi dele, foi do próprio Amon, tá certo? Ele não foi inocente nisso. Ele não foi influenciado negativamente pela sugestão do primo. Ele já tinha esse pensamento. Ele já alimentava esta fantasia sexual em relação à irmã. Ele não queria tomá-la por esposa, ele queria usar, ele queria abusar, porque ele se sentia acima do bem e do mal, e para completar ele encontrou um que falava tudo aquilo que ele desejava. Ele encontrou um que era tão imoral, tão pervertido quanto ele mesmo. E aquele ditado que diz que galinha que anda com pato morre afogada. Então, meu querido, isto aconteceu com Amon, porque ele já tinha esse desejo no coração. Jonadab, meu irmão, e o diabo, o que ele faz é apenas fazer sugestão no coração do homem, mas a decisão de pecar é sempre do homem. O problema moral na família de Davi. Meu amado, uma coisa que nós somos pais, chefes de família, que estamos à frente de qualquer trabalho que Deus nos confiou, a gente deve prezar pela nossa autoridade moral. O que é isso? A nossa fala tem que ter peso quando nós falamos, tá certo, querido? Nós não somos perfeitos, mas os nossos filhos, eles têm que olhar para nós e ver que nós somos um referencial e um modelo daquilo que nós exigimos dele. E, infelizmente, após o seu fracasso moral, Davi não teve mais
qual a condição moral de exigir dos filhos, uma postura que nem ele havia demonstrado. Agora que há um atenuante. Dos quase 20 filhos que Davi teve, 3 filhos decidiram cometer os mesmos atos que o pai. Então nós podemos ver que 17 filhos de Davi aproximadamente trilhar o caminho correto e não causar escândalo na família como esses 3. Então Davi não foi um pai tão ruim como nós podemos pensar. Ele errou, influenciou 3 filhos, mas os outros 17 seguiram, pegaram o que tinha de melhor no pai, que era o homem segundo o coração de Deus. As consequências de sua falta de domínio próprio. Infelizmente, após sua queda moral, Davi viu sua família se arruinar. Ele perdeu o peso moral necessário para disciplinar os filhos. Não se pode afirmar que a fraqueza de Davi tenha sido determinante quanto ao fracasso dos filhos, uma vez que apenas uma pequena parcela deles seguiram seus passos. Davi foi um pai ausente. Seus filhos cresceram sem limites e ele nunca os contrariou ao longo da vida. O que nós olhamos aqui, meu irmão, após a queda moral que eu já falei, Davi ele perdeu autoridade na família, irmãos. Como é que ele vai exigir o filho que abusou sexualmente da filha se ele se apropriou de uma mulher de forma inapropriada? Como ele poderia exigir de Absalão uma condenação, que ele fosse condenado, sendo que Davi conspirou na morte de Urias? Então Davi, desde aquele episódio, irmãos, ele perdeu o peso. A palavra dele não tinha mais peso moral que é necessário para disciplinar, corrigir, exortar e confrontar um filho com seus erros. Agora, o que eu observo aqui, que não pode afirmar que a queda de Davi, ela foi determinante para o fracasso dos filhos. Porque aí, do contrário, nós teríamos que condenar Davi e não os filhos. Os filhos foram vítimas, então não, meu irmão. Os filhos não foram vítimas. Eles decidiram, eles fizeram as suas próprias escolhas. A Bíblia fala que o filho não levará o pecado do pai, nem o pai levará o pecado do filho. A alma que pecar, esta morrerá. Então o que eu vejo é que o erro grande de Davi foi muito antes da sua queda moral. Eu já falei lá, Deuteronômio 17:17. Ele acumulou para si mulheres. Ele não teve tempo para acompanhar o desenvolvimento do caráter dos seus filhos. Os filhos de Davi, irmãos, o escritor vai dizer acerca, por exemplo, de Adonias, que tentou tomar o lugar de Salomão, que o pai nunca o contrariou. Por quê? Porque Davi era um pai ausente, irmãos. Davi, ele dava as coisas para os filhos, e os filhos precisavam da presença do pai. Então, por outro lado, nós precisamos ponderar o seguinte, dos 20 filhos que Davi teve aproximadamente, foram somente 3 que causaram escândalos, que foi Amon, Absalão e Adonias. Somente esses 3. E os outros 17 não é levado em consideração? Então Davi não foi um pai tão fracassado e tão infeliz como nós podemos pensar. É certo que ele deixou um mau exemplo, mas isso não foi determinante para os filhos seguirem os seus passos de rumo ao pecado. Talvez eles usaram daquilo como um pretexto para justificar os seus erros. Então os filhos cresceram sem limites e Davi nunca impôs regras, limites para as suas fantasias, para os seus desejos, para as suas loucuras. Incesto e morte na família. Davi sentiu a dor de saber que sua filha foi abusada sexualmente. E o pior, o abusador era alguém bem próximo e de sua confiança. Faltou autoridade moral em Davi para repreender o próprio filho, pois ele, no passado, já havia se apropriado indevidamente de uma mulher casada. Como consequência disso, Absalão matou o próprio irmão. Mais uma vez, Davi teve que se calar, pois ele havia também conspirado contra a vida de um homem inocente.
o que eu vejo aqui, esse incesto e morte na família de Davi. Meu irmão, Davi, ele sentiu na carne, irmãos, a dor do que é ver uma filha ser abusada sexualmente contra a sua própria vontade. O irmão foi mais forte do que ela, mais poderoso do que ela, e a forçou a se submeter ao seu desejo, à sua tara, à sua lascívia. E foi exatamente o que Davi havia feito com a mulher de Urias. Ele se apropriou dela, se valeu do seu poderio de ser o rei para abusar daquela mulher, para satisfazer a sua tara, o seu desejo, as suas fantasias sexuais, tá bem? E o que é pior nessa história de Davi, que o abusador, o estuprador, era um dos seus filhos. E agora, como ele ia mandar matar o rapaz? Ele deveria ter feito valer a lei. Mas que autoridade moral ele tinha para falar alguma coisa, para repreender o filho, se no passado ele havia cometido o mesmo ato, que é se apropriar indevidamente de uma mulher casada. E decorrente disso, o que aconteceu? Absalão matou o estuprador. Absalão tomou as dores e ele cometeu um homicídio contra o próprio irmão. E agora o que ele fez? Davi teve que se calar mais uma vez e não podia falar. Quem é você, pai, para me cobrar alguma coisa? O senhor lembra o que o senhor fez com Urias? O senhor lembra que o senhor mandou uma carta e mandou colocar ele na linha de frente? Meu irmão, Davi perdeu a autoridade para poder estabelecer regras, limites e disciplina contra os seus filhos. E infelizmente, irmão, Davi pagou um alto preço e ele teve que se calar diante de Amon, teve que se calar diante de Absalão. Ficou aquele pai sem ter autoridade para lidar com os filhos. Vigilância, proximidade e exemplo. Se o sucesso na vida exige ausência no lar, então este será o fracasso da família. O melhor lugar para se fazer sucesso é no seio familiar. Antes de querer conquistar o mundo, um pai precisa conquistar o afeto e o respeito dos filhos. Ele deve pensar 2, 3 ou quantas vezes for, quando decidir ceder ao pecado, pois os filhos poderão seguir seus passos e amargar a eternidade no inferno. Infelizmente, irmãos, nós temos muito a aprender com a história de Davi, tá certo, querido? Davi, ele buscou o sucesso nos seus empreendimentos, o sucesso como estadista, o sucesso militar, o sucesso político, tá certo, querido? Mas este sucesso de Davi exigiu dele um preço muito alto que culminou no fracasso na família. Então, aquele sucesso de Davi foi, na verdade, um fracasso para a sua família. Então, eu concluo aqui o seguinte, que o melhor lugar para se fazer sucesso é no seio da família. O melhor lugar para nós sermos grandes, reconhecidos e sermos lembrados após a nossa partida é no seio da família. Nós temos um grande pai, um grande exemplo moral de fé, de fidelidade, de fervor e de amor para com a família. O melhor lugar para fazer sucesso, irmãos, é no seio da família. Antes que um pai pense em conquistar as coisas, ganhar o mundo e ter o renome, ter o título de doutor, ser um homem de bens e possessões, ele deve se preocupar em conquistar o afeto, o amor e o respeito dos filhos. E o pai também, ele deve pensar 2, 3, 4 vezes, 5 vezes, seja lá quantas for, quando ele decidir ceder ao pecado. Quando ele decidir ceder à tentação, quando ele decidir dar vazão aos seus desejos, às suas fantasias e à luxúria. Sabe por quê? Os filhos podem estar observando os passos do pai e seguir os mesmos passos que o pai teve, ter os mesmos fracassos onde o pai fracassou. Um pai pode deixar após si um legado de maldição para os filhos, que não será determinante para mandar o filho para o inferno. Mas, de certa forma, os filhos terão no pai um péssimo exemplo.
Aí esses filhos farão as suas próprias escolhas. E o grande perigo é que os filhos venham seguir este exemplo do pai e amargar a uma eternidade no lago de fogo eterno, preparado para o diabo e todos os seus anjos. Meu querido, que lição maravilhosa. Tenho certeza que nós aprendemos. Eu aprendi muita coisa. Nós devemos vigiar, meu irmão, pela nossa moral, pelo nosso nome, enquanto servo de Deus, enquanto marido, enquanto pai. Porque os nossos filhos têm em nós o referencial de conduta, de moral, de pureza, de autoridade. Quando nós perdemos isso, meu irmão, nós estamos lançando a nossa família para a desgraça, para a destruição. Encerramos aqui a nossa ministração e que o Espírito de Deus complete na sua vida aquilo que não me foi possível em virtude das minhas limitações. Quero te fazer um pedido especial, quero que você compartilhe esse vídeo com seus contatos, se inscreva no canal, deixe o seu like, aperte os sininhos da notificação e no próximo sábado, deixe-me conferir aqui, no dia 27 de maio, nós estaremos ao vivo aqui nesse canal fazendo uma live para abordar esse tema. A família nada perfeita de Davi, tá bom, meu querido? Uma família nada perfeita. Eu conto com a sua participação, eu conto com a sua ajuda e com a sua oração. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos juntos e meditarmos na tua palavra. Ensina-nos a aplicar aquilo que nós ouvimos e zelar pela moral, pela disciplina e pela ordem dentro do nosso lar. Deus, guarda os nossos filhos, guarda nosso lar, nosso casamento, dá-nos a graça de sermos fiéis ao Senhor até o dia da tua vinda e vermos os nossos filhos subindo, alcançados pelo Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos conceder. Amém.